hoje é a água. A vida, como nós conhecemos, depende da água. Ela está em 70% da superfície do planeta e também em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água é um recurso natural essencial para a vida do ser humano. Na natureza, a água é encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A água ela pode ser utilizada, entre outras coisas, na hidratação de animais, na produção de energia, na agricultura, em processos industriais e na fabricação de produtos. O ciclo das suas transformações é chamado de ciclo da água. Aqui na lateral nós temos uma imagem, mostrando como é o ciclo da água, que eu já vou explicar item por item para vocês. A água está o tempo todo em movimento e sob diferentes formas, por isso agora nós vamos estudar as etapas do ciclo da água e descobrir quais são essas formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e assim acontece a evaporação de parte da água de rios, lagos e oceanos, da folhagem das plantas e também dos corpos dos animais e das pessoas. Para essa etapa, nós damos o nome de transpiração. O ar úmido, ele é menos denso que o ar seco, por isso ele sobe, levando consigo as moléculas de água. Essas moléculas, elas são carregadas pelo vento cada vez mais alto e mais longe. Lá no alto, elas começam a se aglutinar, começam a ficar bem juntinhas. E aí elas formam gotículas de água que também vão se agrupando mais e mais e assim nascem as nuvens. Essa etapa é chamada de condensação. Chega um momento que as gotas elas vão ficando bem pesadas para se sustentar na atmosfera e aí elas começam a cair. Dependendo do tempo, elas podem cair como granizo, como neve ou como chuva. Essa etapa é chamada de precipitação. A chuva ela cai no mar e em terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. A outra parte da água ela continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais nós também captamos água para o nosso sustento. Os lençóis freáticos eles podem aflorar na superfície e dar origem a riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Esse processo nós chamamos de infiltração. Ao cair sobre as cidades e outros solos que têm uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar enchentes e inundações, mas também alimentando os córregos, ribeirões e rios. Essa etapa é chamada de escoamento. O tempo todo, esse ciclo se repete, alimentado pela energia do Sol. Conversando então os processos que ocorrem no ciclo da água. Esse trechinho que eu vou explicar para vocês foi retirado da apostila da página 149. Então, eu vou falar sobre algumas das etapas que eu falei anteriormente. Então, evaporação, a água líquida é aquecida pela luz solar, passa para o estado gasoso e evapora. Transpiração, são seres vivos liberando água em forma de vapor que se mistura ao ar. Precipitação, vapor de água, ele se resfria, se transforma em chuva, granizo ou neve. Escoamento, a água líquida escoa de montanhas e de outros locais para os rios e lagos que desembocam no mar. A água que cai em forma de neve e granizo, ela também pode se tornar líquida dependendo de certas condições e escoar também. Infiltração, a água líquida se infiltra por pequenos buracos no solo, formando reservas subterrâneas ou escoando para os mares e rios. Aqui nós temos as ações humanas que podem interferir no ciclo da água. O desmatamento ele pode alterar a capacidade do solo de absorver a água. Em uma região que é desmatada, a água pode evaporar mais rapidamente, afetando o ciclo das chuvas, que também é influenciado pela transpiração dos seres vivos e pela quantidade de água que eles retêm. O desmatamento, que também é um efeito da ação humana, pode acabar com rios e lagos. As raízes das plantas, elas protegem o solo de erosão. Então, sem elas, sem as plantas, sem as árvores ao redor dos rios, o solo ele se desloca e invade os rios e os lagos. Esse processo é conhecido como assoreamento.
Então, aqui a gente tem uma imagem em que o rio é protegido por uma mata ciliar. Só para relembrar, mata ciliar é uma área de preservação permanente com diversas funções ambientais e que a extensão dela vai depender do tamanho do rio, do lago, represa ou nascente que ela contorna. Então, vocês observem aqui, a mata ao redor do rio, ela filtra a água da chuva e o rio consegue fluir normalmente. E aqui ao lado as árvores, né? As raízes delas seguram a terra. Então, tá tudo de acordo. Já no processo de assoreamento, a gente observa aqui, ó, que esse rio ele está numa área desmatada. Então, não tem a árvore com as raízes, né, para segurar a terra. Então, a água das chuvas ela vai levando essa terra solta para dentro do rio. E o rio ele vai sendo soterrado por sua vez, né? Quando não tem a vegetação, a água da chuva ela carrega pedaços do solo até o rio, chegando mesmo até fazer com que o rio desapareça. Na sequência, temos as primeiras atividades. Número 1. Sobre o ciclo da água, cite momentos em que ela passa do estado sólido para o líquido, líquido para o gasoso, gasoso para o líquido. Um exemplo aqui de sólido para o líquido é o derretimento da neve. A neve ela é um estado sólido da água que, com o aquecimento do sol, ela vai se transformar em água líquida. Então, esse é um exemplo de sólido para o líquido. Vocês podem usar outros exemplos também, tá bem simples. Número 2. As ações humanas elas podem influenciar o ciclo da água. Imagine que, em razão do desmatamento, a quantidade de chuvas de um determinado local diminua bastante. Como que isso pode afetar os seres vivos, as atividades de agropecuária, a geração de energia elétrica e as atividades turísticas? Então, pensa assim, determinada área está com pouca chuva. Como que os animais serão afetados por conta disso? Então, pense, está com pouca chuva, eles não têm água suficiente para beber, eles vão ser forçados a se deslocar ou mesmo até a morrer. E isso pode afetar os seres humanos também, porque a quantidade de água potável pode até diminuir. Aí vocês vão responder também sobre as outras questões, agropecuária, energia elétrica, né? A energia elétrica ela depende da água para poder funcionar e as atividades turísticas, como que fica a paisagem dessa cidade, desse local sem chuva, como que fica as paisagens naturais, né? Número 3, o que aconteceria com o ciclo da água se um rio desaparecesse devido ao assoreamento? Então, alguma coisa seria afetada? O ciclo da água seria afetado se esse rio desaparecesse? Então, respondam e justifiquem a resposta. Em seguida, nós temos o Agora Eu Sei, que são atividades relacionadas a tudo que nós vimos nessa unidade. Então, a primeira pergunta é: explique o que são recursos naturais. Dê 3 exemplos de recursos naturais não renováveis, depois de recursos naturais renováveis e por que a água é considerada um recurso natural. Depois nós temos um esqueminha que representa a produção do plástico. Então, começa aqui com a extração do petróleo, a separação dos componentes do petróleo, a fabricação dos plásticos e, no final, os produtos de plástico. Então, qual é a principal matéria-prima do plástico? Qual que foi o primeiro elemento que foi usado para transformar em outras coisas? Tá bem fácil. E por que é importante reciclar plástico, né? Lembrem-se das práticas sustentáveis. Exercício número 3. Uma cidade com problemas de transporte tem um rio cercado por mata. Uma opção apresentada para resolver esses problemas foi construir rodovias às margens do rio. E aí nós temos o esquema para ver como seria. Então, no esqueminha A, nós temos a cidade, temos um rio e a vegetação toda em torno dele. No esquema B, nós temos a mesma situação do esquema A, só que com as rodovias contornando esse rio. Então, a gente tem a cidade, a avenida, a vegetação e o rio. Vamos à interpretação desse esquema, então. Letra A. O que pode acontecer com o rio na nova situação? B. Existe preocupação com alagamentos na região? Há motivos para isso? Então, lembrem-se lá do esquema da mata ciliar. Se não há mata ciliar ou se ela está sendo afetada, o que pode acontecer com o rio? Letra C. Outra proposta seria cobrir o rio com mais pistas para automóveis. Isso poderia afetar o regime de chuvas da região? A gente sabe que se o ciclo da água ele tem alguma interferência, isso vai ocasionar também no regime de chuvas de determinada região. Então, se precisar, revejam o esqueminha para poder responder. E na letra D, vocês
é que vão criar uma solução que amenize os problemas de transporte da cidade. Mas lembrem-se de resolver os problemas do transporte, mas também de preservar a vegetação ao redor do rio. Por hoje é só. Se precisar, revejam esse vídeo, leiam com bastante atenção, porque por mais simples que seja entender a importância da água, o ciclo da água, assoreamento, a mata ciliar, há muitas etapas que vocês precisam entender. Então, para isso, vocês vão reler os textos quantas vezes forem necessárias e vão pensar bastante para resolver as questões, tá bom? Até a próxima aula e se cuidem.